Nesse vídeo eu vou revelar para vocês o mundo sombrio das provas de treino no Brasil e das organizações de prova. Claro que não vai ter nada disso. Meu nome é Emílio Santana. Eu vou fazer aqui uma opinião pessoal sobre as provas de treino, sobre organização de treino, coisas que o corredor precisa se atentar para navegar nesse vasto mundo esportivo aqui, tá? Eu vou falar isso, já falei, uma visão pessoal, mas ela é baseada em alguns anos de experiência. Desde 2011 que eu participo de provas de trail, como atleta, como treinador, como organizador, como dirigente esportivo. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem nos bastidores e muitas vezes você não consegue perceber. Tá? Nessa caminhada eu fiz muitos amigos entre atletas, nesses quase 15 anos, entre atletas de várias percepções, desde o atleta turista até o atleta de seleção brasileira. Eu fiz várias amizades com treinadores também de vários níveis. Níveis que eu digo são que trabalham com vários mercados de corredores. Eu tenho amigos organizadores e eu tenho amizades também com dirigentes esportivos de entidades importantes da corrida e do trail run, tá? Então, nessa caminhada aí, como eu disse, eu angariei alguns conhecimentos, eu quero compartilhar com vocês. E depois vocês vão colocando aí nos comentários ou me chama para conversar aquilo que bate com a visão de vocês, bate com também a percepção de vocês. E é claro que vai ter pontos cegos aqui na minha percepção, nos cenários que eu já alcancei. E vocês vão me ajudar a complementar isso, que está sendo um grande aprendizado essa semana aí, tá? Então, primeiramente quero falar para vocês, na minha visão, como surge uma prova de trail, essas que a gente acaba participando. Então, eu vejo principalmente dois caminhos que são parecidos, mas eles divergem numa natureza, que o primeiro é o corredor que, por amor ao esporte, ele quer vivenciar aquilo de uma outra maneira, ou quer proporcionar aquilo que ele vivenciou para outras pessoas, e ele decide, após muita vivência e muitas provas, ele decide contribuir nessa oferta de provas de trail, tá? Geralmente isso acontece com atletas com uma experiência de média para grande, ou com cooperativas de atletas que se unem para iniciar essas competições, tá? E o outro lado são também pessoas que vão nas corridas de trail, que percebe ali um grande potencial, tanto da experiência, tanto do negócio, e decidem montar um negócio baseado em corrida de trail. Então, vai aí uma grande diferença desses dois cenários, que é o tempo de experiência e o tanto de envolvimento que essas pessoas adquirem com a convivência prolongada, tá? Então, geralmente o que eu vejo é isso aí. E nessas oportunidades de negócio, às vezes não somente corredores, né? Empresários que veem essa oportunidade de fazer um negócio dentro de uma corrida, tá? A outra coisa que é muito importante a gente saber, e com relação a esse item anterior aí, tudo que eu vou falar, eu não vou exemplificar nomes, não vou exemplificar eventos,
Apenas em um momento eu vou citar eventos, porque vai ser imprescindível, mas é o mínimo, eu quero pessoalizar isso a mínima maneira possível, tá? Outra coisa que a gente precisa perceber, e é muito, 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 muito importante, é a noção do custo da prova. Muito se discute em relação ao custo da prova. Quanto vale o ticket que você paga lá, a entrada. E eu quero, cara, que vocês entendam uma coisa. A inscrição que você paga, ela não paga o evento, tá? Inclusive, essa é uma das coisas que o empreendedor, ele olha para a corrida e ele calcula. Ó, tem 100 caras aqui pagando tanto, tem 200 caras pagando tanto, tem não sei quantos pagando tanto. Juntou tudo, por dar um dinheiro bom. Aquele cara lá deve estar rico, eu quero ficar rico também. E não é, e não é. Você vai numa prova, principalmente de média para grande, e se você somar todos os tickets vendidos, eles não vão pagar nem metade da prova. Então, essa é uma realidade que a gente, atleta, divide o custo com o empresário, o cara que está por trás da empresa que banca a corrida, tá? Você vai me perguntar assim, então como acontece as corridas? Tem alguém que investe dinheiro nesses eventos, esse investimento pode vir de benesse, ou seja, alguém que quer investir na empresa de alguém ou no evento de alguém. Isso pode vir por patrocínios, ainda é muito raro no Brasil. Então tem alguém que injeta dinheiro e paga isso, tá certo? Então, uma coisa tenha clara, o que você pagou na inscrição, ele não está pagando o teu custo ali naquele dia de vivência. Isso é muito importante saber, porque isso leva a gente a saber que a maioria das provas que a gente frequenta, ela está sempre na corda bamba na questão financeira. Então ela está sempre não se pagando, está sempre gerando dívida para o organizador, está quase sempre diminuindo o patrimônio do organizador na esperança de que ele vai acertar uma receita ali na frente. Então isso é um fator que a gente se gaba de ter provas boas, de ter muitas provas às vezes, mas a gente não consegue ver que esse mercado ele está quase sempre na corda bamba. Quando que a corrida se paga? Ela só se paga se ela for um evento pequeno com pouquíssimo recurso e pouquíssima gente envolvida. E aí a gente vai ter aqueles eventos onde o organizador ele faz tudo. Ele é o cara que bota água, é o cara que bota fita, ele é o cara que fala no microfone, ele é o cara que sai da arena e vai resolver um problema. Ele é o cara que faz tudo, e muitas vezes é ele, a mulher dele e a família, e às vezes é um grupinho de amigos ali que não recebem para isso, e os recursos são escassos, é pouca hidratação, é pouca marcação, é zero resgate, zero ambulância. Então aí sim, esse organizador talvez paga o evento e tira um dinheirinho no bolso, mas isso não traz satisfação para a maioria dos corredores e também não garante que esse evento vai ser perpetuado, visto que as condições não tão boas, não são ideais para fazer essa adesão que um evento vai precisar durante anos para se estabilizar, certo? E aí, nesse sentido, que eu falei que às vezes tem alguém que bota dinheiro por trás, a gente vai ter uma categoria de provas aí, que elas têm, por algum motivo, por algum canal, muitas vezes pessoal, ou
até mesmo empresarial, mas um canal que alguém descobre de acessar uma verba de alguma instituição ou poder público, e essas provas chegam pagas aos mercados e geram um problema, porque como essa prova está paga, ela não precisa usar o ticket na média do mercado. Então ela joga o ticket lá embaixo para chamar atenção e ter bastante gente. Geralmente essas provas são feitas para gerar material publicitário. A gente tem algumas aqui no Brasil, e inclusive algumas até famosas. Elas servem para gerar material publicitário e impulsionar outros negócios associados. Mas, embora sejam eventos de nível médio para alto e o nível de satisfação percebido é bastante grande, isso gera no mercado local um grande problema, que é as pessoas compararem o benefício, o custo-benefício, ou seja, o benefício da experiência, e bota na balança isso, o baixo custo que foi oferecido, quando os outros eventos regionais ou locais não têm essa condição e ou são forçados ou são esvaziados pelas pessoas que preferem esse tipo de eventos, ou eles são coagidos a baixar o seu ticket, e aí piora o problema da gestão sustentável do evento, tá? E aí eu quero passar para uma outra realidade, que é o posicionamento de mercado dos eventos, que anda numa linha paralela ao posicionamento de consumo dos corredores, ou deveria andar numa via paralela essa categoria de consumo que nós atletas ocupamos, tá certo? Então a gente vai ter aí um posicionamento geográfico. O que é esse posicionamento geográfico? A gente vai ter provas locais, a gente vai ter provas regionais, a gente vai ter provas nacionais e a gente vai ter provas mundiais ou internacionais, tá? Então, cada categoria dessa, ela vem acompanhada de um determinado investimento, ela vem acompanhada de um determinado benefício, de um determinado nível de experiência percebida no evento, vem acompanhado de uma determinada estrutura compatível com cada nível desse. E, geralmente, tanto nós quanto os organizadores tendem a confundir essa divisão, uma vez que eventos locais buscam, de alguma maneira, atingir o nível de um evento nacional, ou que a gente, enquanto consumidor, cobre de um evento local a mesma satisfação percebida de eventos nacionais ou internacionais ou regionais, o que não dá para a gente colocar na mesma balança, porque esses eventos têm orçamentos diferentes, eles têm investimentos diferentes, eles têm custos diferentes, e eles não conseguirão atingir essa equalidade entre níveis, né? Você não consegue oferecer numa prova local, que geralmente é uma prova pequena, você não consegue gerar o benefício percebido, a satisfação percebida de um evento regional, de um evento nacional. Porque tudo que envolve leva a uma percepção diferente. Da mesma maneira, a gente vai ter outra categorização, que são as corridas de montanha, as corridas de trail run e as corridas de skyrunning, que vão diferenciar basicamente em nível de dificuldade, que são crescentes da corrida de montanha para a corrida de trail run para a corrida de skyrunning. E que mesmo essas, elas são divididas em 3 níveis. Fácil, médio, difícil, e aí sobe tudo para fácil, médio, difícil, sobe tudo para fácil, médio, difícil, e a gente tende também a comparar, e a gente tende também a que os eventos se confundam e
não respeitem as suas características, flertando com características de outros eventos. E aí a gente começa a discutir problemas graves. Primeiro, quando um evento local quer atingir um nível, quer atingir a oferta que um nível regional oferece ou que um evento nacional oferece, ela vai meter os pés pelas mãos e ela vai fazer alguma coisa em desacerto. E aí você começa a olhar para as provas que você frequenta e dão algum problema e começa a fazer essa triangulação. O outro problema percebido é quando essas provas elas não se atêm à característica da vocação original delas e começam a flertar com características de outras categorias na esperança de que isso vai ter resultado mercadológico. Vou ser mais claro. Uma corrida de montanha, que geralmente é feita 80% em estradas de terra, com também estradas pavimentadas, com pouca trilha, com pouca altimetria acumulada, tá certo? E com distâncias de pequenas a módicas. Se para entrar numa moda ou seguir uma tendência, ela insere nesse evento de corrida de montanha trechos compatíveis com o skyrunning, que vão dar emoção, que vão aumentar consideravelmente a dificuldade, que vão aumentar a altimetria acumulada, trazendo, na esperança de trazer outros atletas para esse evento, sem essa expertise e confundindo todo o público envolvido, que vai deixar de perceber uma natureza comum, vai gerar um problema de expectativa, realidade e gestão de recurso e de solução de problemas. Consegue perceber isso que eu estou falando? Consegue perceber nas provas? Essa salada mista que começa a ser implementada em algumas provas, de colocar textos muito difíceis. Então, o dia que os organizadores respeitarem a vocação geográfica e a vocação de mercado que eles têm, eles vão ser muito menos suscetíveis a erro. Muito menos suscetíveis a erro de expectativa do atleta, que vai para uma corrida de montanha e de repente, uma corrida de montanha que ele corre praticamente o tempo todo e chega lá ele tem que andar de 4 ou escorregar morro abaixo porque está com lama. Essa é uma confusão que está acontecendo muito e que não respeita a vocação geográfica, a vocação mercadológica, a vocação de estilo daquela corrida e gera problemas e gera erros importantes, tá? A outra coisa que a gente tem é também em relação às distâncias. Corridas curtas, corridas médias, corridas em nível de maratona e corridas em nível de ultramaratona. Cada distância ela tem um público diferente, ela exige uma abordagem diferente, um marketing diferente, uma expertise tanto do atleta quanto do organizador diferente e uma capacidade de solucionar problemas muito diferente. Então, da mesma maneira, quando eventos tentam saltar por motivos mercadológicos, então hoje a gente sabe que uma corrida de 60, 80, 100 km dá muita gente. E eu tenho um evento pequeno aqui, local, como eu faço para aumentar o meu ganho? Como eu faço para vender mais tickets? Boto uma corrida super grande, embora eu não tenha expertise para isso, embora eu não tenha orçamento para isso, na esperança de que aquele aumento de tickets recebidos vai aumentar também a percepção de ganho do organizador. E ele não consegue dimensionar a quantidade ou a qualidade de serviço que ele vai precisar oferecer, o qual ele muito possivelmente ainda não está apto a fazer, tá?
e nós estamos nesse tiroteio. A outra coisa que é preciso perceber são as provas e as realidades, né? A gente tem, para a gente também não comparar, a gente tem provas locais, provas únicas, a gente tem circuitos locais, que são organizadores que fazem 3, 4, 5 provas numa região, digo, no estado, tá? Numa região onde você tem 5 municípios, você faz ali uma corrida em cada município da mesma região. Você tem esses circuitos, você tem circuitos que já são de nível nacional, que tem uma prova em cada estado. Essas provas, elas têm realidades completamente diferentes, e aí eu vou te falar de novo, elas têm orçamentos diferentes, elas têm percepções diferentes, elas têm objetivos diferentes, e a gente não pode botar todas elas no mesmo patamar, nem nós atletas, nem os organizadores devanear de que eles conseguem atingir várias realidades com os eventos deles, tá certo? Então precisa determinar e respeitar a natureza de cada evento. E aí a gente vai ter eventos internacionais, que também são eventos que lá são locais ou são de repercussão regional e que tem um mercado, uma abrangência de mercado que leva eles a trazer muitos atletas de fora. Com o passar dos anos, num crescimento planejado, eu vou fazer uma citação aqui, por exemplo, a Patagonia Run, que começou com uma corrida local e alcançou relevância regional, nacional, Sul-América, e depois levando eventos mundiais de corrida de montanha. Hoje a Patagonia Run, ela tem repercussão mundial, ela tem mercado mundial, certo? Então tem essa prova, e a gente não pode comparar essa prova com o circuito regional que tem na nossa região, com o circuito regional que tem aqui nos estados. Não dá para comparar quando você vai cobrar, quando você vai comparar ticket, quando você vai comparar benefício. Não tem como comparar. E isso vai mudar a nossa expectativa de cada evento, tá certo? A outra coisa são eventos que são portais para realidades maiores. E aqui no Brasil, pelo que eu me recordo, a gente tem o Xterra e a gente tem o TMB. Que essas provas que são realizadas no Brasil, o Circuito Xterra e a UTMB Paraty, elas classificam para realidades muito maiores, que são as competições internacionais do Xterra e a final lá do UTMB World Series, que é o evento em Chamonix. Também não dá para comparar esses mundos em nenhum termo. Então, bota aí no teu tabuleiro de War, sabe aquele tabuleiro com o mapa assim? Você vai botando as provas, as naturezas, as características geográficas, técnicas, e vai separando elas em categorias, tá? Para você saber o que esperar e saber se direcionar dentro desse universo. Isso aí falado, já passei da metade, viu? Agradeço aí a curiosidade e o prestígio que estão dando para esse assunto. E a gente tem também o circuito Skyrunning e o Campeonato Brasileiro vinculado à Confederação Brasileira de Atletismo, que no nível competitivo dão acesso a competições internacionais sul-americanas, pan-americanas e mundiais, tá certo? Que já é uma dimensão completamente diferente daquelas outras duas provas que eu falei. Então, precisamos separar e nos encaixar as nossas expectativas e as nossas possibilidades dentro
desse universo, para a gente saber o que esperar de cada evento desse, ok? E aí, para eu terminar, eu vou entrar aqui num assunto muito importante que vai tocar diretamente para nós que somos atletas, que correm em provas, mas que somos consumidores desses eventos e dessas marcas, que é toda a questão de marketing que os eventos esportivos seguem e implementam, que vão impactar diretamente no nosso sistema de escolhas. E, às vezes, na nossa satisfação percebida. Certo? Então, a gente vai ter as provas que tem uma chamada de mídias sociais muito forte. Hoje muitas provas têm, mas nem todas têm a infraestrutura que dá suporte àquilo. Então, vira uma prova de prancheta de agenda de marketing, de agência de marketing, né? Na prancheta, na peça, no texto, ela é perfeita, mas provas que não têm a infraestrutura necessária, compatível com aquela realidade demonstrada na embalagem. E isso confunde quem? Tanto o atleta quanto o organizador. Porque o atleta, ele compra a imagem oferecida e o organizador se encanta com aquela possibilidade que foi criada ali e se deslumbra, e ele esquece de providenciar, ou ele não tem talento para providenciar a infraestrutura necessária, tá? E talento, eu vou colocar aqui entre os organizadores. A gente tem organizadores que são exímios administradores, a gente tem organizadores que são exímios percebedores da realidade do esporte, e a gente tem organizadores que não são nenhum nem outro, tá certo? Não são nem bons administradores, nem tem boa visão do processo. Isso também é relativamente fácil de perceber se você não tem paixão envolvida. Se você já tem alguma experiência, você olha para o evento, você olha para o organizador, você analisa o discurso, você analisa a proposta, você vê que ali tem dificuldades, tá? Nessa linha, é impresso na gente uma expectativa, tá? Por esse material de divulgação. Outro material que é muito... Como que eu vou falar para vocês? É muito... Cara, é muito fácil de você se confundir. São os produtos personalizados. Boné, casaco, não sei o que. Aquele monte de bugiganga que a prova personaliza, te oferece. Que, por um lado, eles podem ser usados como aumento da exposição da marca. E para mim essa é a vocação natural dos produtos de marketing, os produtos usáveis das marcas, tá certo? Que é ampliar, e nós corredores vamos ser veículos, vamos ser manequins dessas marcas. E é bom que você saiba disso, que quando você bota uma marca no peito, aí você está corroborando toda a natureza, o pensamento, a política, os erros e os acertos dessa marca. E esses produtos personalizados, eles podem também ser utilizados como um instrumento de pertença. E aí a gente vai entrar fundo numa carência humana
que é essa necessidade de pertencer. E uma vez que você começa a usar o produto com a marca, você confunde isso com pertencimento e você se confunde como você pertence organicamente àquela instituição, você começa a fazer confusões graves, porque você vai fazer de tudo para continuar pertencendo àquela realidade. Que, na verdade, você pertence ali só como consumidor. Na maioria das vezes, você não tem voz, decisão. Você só é o consumidor, cara. Você não faz parte daquela comunidade, né? É um conceito que foi muito mal usado, o conceito de marketing, que é o conceito de tribo, né? Que as empresas e as marcas, elas te reúnem em torno de uma marca, de um ideal, de uma vivência, de uma experiência. Teoricamente, na perspectiva de uma tribo, que se reconhece ali com um valor comum. Isso, principalmente depois da pandemia, extrapolou, em vez de tribo, vira uma seita. E a gente sabe que nós estamos, no modo geral, no Brasil, completamente suscetíveis ao sectarismo, que é ao se identificar com uma seita, em quase todos os aspectos sociais, tá? E isso faz com que a gente tenha comportamentos, muitas vezes, que ignoram o interesse de uma comunidade, o interesse de um todo, de um interesse maior do que a minha realidade, do que o meu interesse, do que a minha percepção, tá? E aí a gente para de enxergar os erros, ou faz de conta que não há erros, porque a gente tem uma necessidade de continuar pertencendo, independente desses erros. A gente começa a cortar o intercâmbio, a gente só vai nas provas daquela marca ou daquele organizador, né? A gente fala bem mesmo quando a coisa não está tão boa, porque a gente, na verdade, não se sentiu tão prejudicado quanto o colega do lado, né? A gente endeusa a prova, coloca os organizadores num patamar de influência e de decisão sobre as suas escolhas, tá certo? A gente absorve dos embaixadores, que deveriam ser pessoas que aproximam a percepção, né? Faz um meio campo da percepção do organizador com do cliente, mas que na verdade também por sentimento de pertença elas passam a ser o escudo e o alto-falante do organizador, e a gente coloca eles também em posições equivocadas nas nossas tomadas de decisão. O mercado da cortesia é um problema grave. Eu sei que tem muita gente que não tem condição econômica de fazer tantas provas, eu sei que tem gente que não tem, às vezes, condição de fazer nenhuma prova, mas por haver um mercado de cortesias, a gente aceita cortesias, não está errado aceitar cortesias não, mas a gente assume relações de pertencimento compradas por aquela cortesia, que também nos jogam nesse mesmo tipo de comportamento, também para defender o benefício que a gente adquiriu, o benefício que foi concedido para a gente ali, tá? E com as cortesias vão os descontos de grupos, e aí a gente começa a amplificar esse comportamento sectário. A gente tem, nessa dinâmica, comportamentos digitais, que é aquele post da medalha. Independente se a prova foi ruim, você vai lá e posta sua medalha. Pode não botar nada, você corroborou ali, fez a sua anuência com o evento. E aí nós aprendemos aí do marketing
uma coisa assim, talvez não estudada, mas que foi percebida e é repetida, que é a jornada do herói, onde você exalta sua participação, sua capacidade, suas conquistas, relembra o seu histórico de vitórias ou de perrengues, não sei o que lá, e mesmo que tenha acontecido qualquer coisa, você é o mais importante, é a sua percepção de vitória que você vai esfregar na cara da galera. Não que não tenha que contar as coisas boas, mas que os contextos eles são importantes na percepção da sua história do herói, da sua jornada do herói. Porque muitas vezes você esfrega essa jornada aí na cara de pessoas que viram que esse heroísmo ele é relativo. Ele só serve para você. Ele não serve para uma comunidade. Você está servindo só uma causa própria. Tá? São os dumps de fotos. Vou fazer só um comentário aqui. Que teve, com relação aos últimos acontecimentos aí, teve gente que fez vídeo de protesto no domingo e na segunda-feira postou dump de foto da corrida. Cara, eu acho isso escrotíssimo. Desculpa aí se você está assistindo. Se você também caiu nessa, você tem que manter, né, essa imagem. E você fez um protesto e depois você fez um dump de fotos, um carrossel, sei lá, que independente do que está escrito lá na legenda, que quase ninguém lê, você está sendo o embaixador ali da cagada que você protestou. Mas você não consegue se livrar do script, tá? Então essas são relações que envolvem as nossas provas, os nossos organizadores e nós como participantes, para a gente ter ideia de que a gente é coautor quando dá problema e a gente é coautor quando a gente perpetua o problema. É por isso que eu me manifestei, é por isso que várias pessoas se manifestaram, mas tem um caminho enorme em busca da coerência, em busca da ética, da retidão e da construção de um esporte mais limpo mesmo, tá? Não é só doping que suja o esporte, não. A ética pessoal e a ética do grupo, a ética dessa comunidade que gira em torno da corrida, ela também é sujeita a sujeiras e ao jogo limpo, tá bom? Valeu, a pauta tá aberta, comentários, protestos, pode xingar, eu não vou apagar comentários, e se eu achar que eu devo responder, eu respondo, senão eu fico só na meditação. Valeu. Não vai em prova ruim. A vítima pode ser você.